Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela TV Educativa Prevê, TV Prevê de Bauru. Ele já esteve conosco outras vezes. Está de volta o orador, escritor, o divulgador da mensagem cristã, principalmente nesses tempos difíceis em que não pudemos ter reuniões presenciais em nossas igrejas, templos, centros espíritas. Está de volta Orson Carrara. É uma alegria muito grande estar de volta, meu caro Sidney e amigos telespectadores. Todas as oportunidades que temos de conversar sobre assuntos que nos ajudam a entender o mundo e seus desafios nos fazem muito bem. Então é uma alegria estar aqui cumprimentando a todos com o nosso abraço, ainda que virtual. O mal do século, antes mesmo de passarmos pelos problemas, pelas dores, pelo desespero dos últimos tempos, vem sendo a depressão, o estresse, a vontade de morrer. Infelizmente, um sentimento que está envolvendo também jovens, às vezes crianças. Orson, a pandemia acentuou essas dores da alma e o que se pode fazer em relação a esse assunto? Sim, Sidney. Infelizmente, nós podemos afirmar que a pandemia agravou esses estados das dores da alma. O isolamento social contribuiu muito para isso. Muitas pessoas se sentem solitárias, já se sentiam antes. Com o isolamento, isso ficou mais grave, mais acentuado. E verdadeiramente é um quadro que corta o coração, numa expressão entre aspas, porque é muito triste verificar quando alguém desiste de viver. A vida por si só é uma grande bênção. E os motivos para que tenhamos alegria de viver devem ser buscados com intensidade. A vida tem um propósito nobre, a vida tem uma finalidade educativa, de aprimoramento da alma. Então, tanto aquele que se sente isolado, que sente a tristeza abraçar-lhe as pernas ou abraçar-lhe pelas costas e vai se acentuando aquele sentimento de tristeza, ou nós mesmos, quando vemos alguém próximo de nós que está se entregando a esse sentimento de tristeza, devemos envidar todos os esforços possíveis ao nosso alcance para ajudar-se para não nos deixarmos seduzir pela tristeza e ajudar outras pessoas que estejam passando por esse processo. E, sem dúvida, um dos grandes elementos para isso, talvez o principal deles, é a fé, Sidney. A fé no seu sentido amplo, a fé pela vida, a fé em Deus, a fé nas próprias forças, porque todos somos criaturas potencialmente capazes de grandes realizações, capazes de afirmações, de iniciativas que mudem a vida. Eu tive a oportunidade de ler hoje de manhã um verso de 4 linhas apenas de Cornélio Pires, o grande poeta, escritor e empresário brasileiro que faleceu em 1958. E Cornélio Pires faz uma comparação notável no seu verso de 4 linhas, que a vida pode ser comparada a uma casa, mas uma casa de 100 portas, de uma centena de portas. Então, todos temos à nossa frente, a palavra centena aí, 100 portas, ela dá a ideia de uma amplidão. Podem ser 1000 e tantas portas, um infinito de portas de possibilidade. Então, qualquer um de nós que esteja passando por um processo depressivo, de tristeza, ou qualquer um de nós que esteja com algum familiar, amigo, próximo, que esteja nesse processo, mostre-lhe ou mostremos a nós mesmos as portas que estão à nossa disposição. Nós temos a porta do desalento, nós temos a porta da tristeza, da revolta, mas também temos centenas de outras portas de bom ânimo, de trabalho, de buscar ajuda, de disposição, de pesquisar-se e entregar-se à alegria. E, sem dúvida, Sidney, buscar Deus. Este talvez seja a maior porta que temos à nossa frente. Jamais poderemos abdicar da bênção divina
que é a medicina terrestre. A ciência está à disposição e Deus de vez em quando abre uma pequena comportazinha na base do conta-gotas e a humanidade se inunda de luzes de melhoria da tecnologia. No caso da depressão, sem dúvida, temos que usar da ajuda dos homens. Temos que buscar a psicologia, a psiquiatria, toda a ajuda possível que vem da ciência humana. Mas você terminou a sua resposta anterior falando em fé. Numa igreja, num templo evangélico, num centro espírita, eu vou encontrar ajuda para a depressão? Muito oportuna a sua observação da ciência. Temos que nos valer da ciência e suas conquistas. Mas as religiões aí estão como instrumento de auxílio ao homem carente, ao homem com fome de afeto, ao homem e à mulher com fome de fé. As religiões, através dos seus templos, preparam-se para esse caminho. E nós devemos procurar, no templo a que nos vinculamos, na religião que estamos associados, que nos vinculamos, procurar a pessoa que mais nos inspira confiança e abrir o coração. Seja o pastor, seja o padre, seja o dirigente espírita, seja o frequentador, nós temos que, sim, Sidney, buscar o recurso da fé nos templos religiosos, porque eles contêm material suficiente para nos ajudar, através do estímulo, através do exercício da fé e através das atividades todas que uma instituição religiosa proporciona aos seus adeptos. Então, nunca dispensar a ajuda religiosa que a nossa religião, aquela que nos vinculamos, nos oferece, porque todas elas têm uma grande contribuição a oferecer para qualquer pessoa. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Orson se ele tem alguma receita para nos restituir a alegria de viver. Nesses tempos difíceis, não apenas em nosso país, como em todos os países, nós encontramos grande motivo para desânimo e pouco motivo para ser feliz, ser alegre. Eu vou perguntar ao Orson se ele tem alguma fórmula mágica para nos restituir a alegria de viver. Não saia daí. No instantinho, estaremos de volta para mais um bloco do programa Despertar. Até já! Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para mais um bloco do programa Despertar de hoje, contando com a presença de Orson Carrara, da cidade de Matão, de onde ele expande as suas energias no campo da oratória, no campo da literatura e no campo da importância da expansão da ideia cristã, independentemente do credo religioso. Orson, nós deixamos pendente do bloco anterior uma pergunta que eu tenho a impressão de que você vai gostar de responder. Mas eu quero saber, diante do pessimismo, da tristeza, da constatação de alguns poderes por todo o planeta Terra, situações difíceis,
como, por exemplo, nossos irmãos da Síria estão passando, irmãos do continente africano, situações difíceis lá no Extremo Oriente, na China, e nós não sabemos direito como é que acontece na Coreia do Norte. Enfim, parece que não temos muitos motivos para retomar aquela alegria de viver que tínhamos antes, Orson. Você tem alguma fórmula para mudar essa situação? Pois é, nós temos sempre que procurar motivos de alegria, motivos de bom ânimo. Você citou vários países e seus desafios. Foi muito bom ter citado isso. Enquanto você relacionava alguns países citados como exemplo em nosso planeta, eu comecei a me lembrar dos recentes prejuízos com vidas e também materiais ocasionados pelas enchentes no Brasil, pelas intensas chuvas que atingiram principalmente os estados da Bahia e de Minas Gerais. E nós podemos nos perguntar como nos manter animados e alegres diante de ocorrências tão difíceis, tão complexas, com tantos prejuízos materiais, levaram conquistas de décadas de famílias inteiras, de comerciantes, etc. É realmente desafiador. Quando nós vemos posturas de governos arbitrários em outros países, quando vemos guerras, como manter a alegria de viver? Existe realmente uma fórmula? E eu gostaria de apresentar aos telespectadores aqui do programa Despertar, tão oportuno por abrir essas oportunidades de vários segmentos do conhecimento para trazer cultura, trazer informação e bom ânimo aos telespectadores. Eu gostaria de citar uma virtude muito importante para todos nós, indicativa da alegria de viver. Esta virtude, Sidney, é a gratidão. A gratidão é uma grande virtude que nós devemos exercitar com constância. E a gratidão é um dos primeiros passos para a alegria de viver. Apesar da adversidade e da tempestade sobre tão variada manifestação à nossa volta, da agressividade, dos prejuízos materiais, da carência, da fome, da guerra, da arbitrariedade de todo tipo, sempre há motivo de gratidão. Porque se levantarmos os olhos diariamente de manhã, vemos o convite do Criador para que renovemos. Toda manhã é um convite de renovação. Por piores que sejam os quadros, os enfrentamentos que estejam à nossa volta, sempre há o convite da vida em cada manhã para que nos levantemos das aflições. Apesar dos quadros difíceis a serem vencidos, o Criador, Deus, abre a nossa perspectiva constante possibilidades de renovação. Então, a gratidão é a grande receita para a alegria de viver. Gratidão pela vida, pelo nosso corpo, pela nossa saúde e também, inclusive, pelas adversidades, porque as adversidades abrem perspectivas de aprendizado e de amadurecimento em todos os níveis. Uma grande tempestade que destrói vai exercitar a inteligência. Então, precisamos sempre observar o que a vida está querendo nos ensinar com esses quadros adversos. Por outro lado, além da gratidão, não alimentar expectativas. Quem alimenta muita expectativa decepciona-se, frustra-se e, portanto, fica triste. Eu adotei como critério pessoal de vida não criar expectativas. E isso tem me ajudado muito, Sidney. Não digo que é uma receita que tem utilidade para outras pessoas, mas no meu caso pessoal, tem dado certo. Eu não alimento expectativas. Se acontecer, ótimo, desfrutamos. Se não acontecer, eu não fico chateado e nem triste. Seguimos a vida com a alegria de viver. Orson, você falou aí que as adversidades ajudam, mas nós precisamos ter sofrimento, passar por dificuldades para depois ter alegria? Uma certa ocasião eu perguntei a mentores espirituais se eles não tinham compaixão da humanidade. Me responderam que, em relação às dores materiais, nem tanto, porquanto elas são passageiras. E, ultimamente, nem tão passageiras. Mas eles se condoíam mais das dores morais. Orson, será que Deus não tem dó da gente? É muito interessante uma pergunta desse nível, né?
Por que o sofrimento? É muito interessante a gente se perguntar por que Deus permite o sofrimento. Deus criou todos os filhos por amor imenso e destinou para todos uma felicidade perene, plena, mas não é uma felicidade ociosa. A felicidade dos bons espíritos, daqueles que já alcançaram um estágio em que o sofrimento não os atinge, a felicidade deles está em beneficiar os irmãos menores, que batem a cabeça, que passam por aflições e sofrimentos. Na verdade, o sofrimento advém do nosso estágio de amadurecimento. Somos criaturas ainda muito imaturas. E é exatamente o sofrimento, a dor, que vai nos despertar para sermos melhores. Se não fosse a adversidade, a gente não sairia do lugar. Se não fosse a dor, a gente não aprenderia. Se não fosse o acidente, a dificuldade de todo tipo que se apresenta, a gente se manteria estacionado. Então, a dor, o sofrimento, a adversidade são recursos didáticos. Agora, há um detalhe muito importante de tudo isso. Muitos sofrimentos, muitas aflições poderiam ser evitadas se não fosse a nossa rebeldia, se não fosse a nossa desobediência às leis humanas e divinas. Então, cabe-nos atenuar as dificuldades que se apresentam, que são temporárias, sim, vão passar, inclusive as dores morais que você citou aí, como arrependimento, o remorso, os traumas, os medos e todo tipo de sentimento que ainda se abriga em nós. Mas todos vão passar, porque esta luta de aperfeiçoamento nos fará melhores. Então, Deus criou os espíritos e destinou-lhes a felicidade, mas nós teremos que conquistar essa felicidade através do esforço próprio. Além das dores morais, além das dores materiais, parece que quando a pessoa tem um pouco mais de consciência, um pouco mais de inteligência, ela tem uma noção mais profunda a respeito da vida. E isso que seria uma bênção, você ter um discernimento maior, uma inteligência mais aguçada, às vezes reverte-se num aprofundamento da crise. Em outras palavras, quem tem mais cultura, mais discernimento, parece que tem uma noção mais ampla e às vezes essas dores são mais intensas. Essa situação de insegurança, de medo, de desânimo, por causa da constatação, porque algumas pessoas parece que pela cultura elas têm os olhos mais abertos às coisas da vida. Ora, Orson, essa cultura, esse discernimento maior deveria refletir-se numa situação mais agradável, mas ao contrário, muita gente está sofrendo exatamente porque tem noção perfeita. Há uma parte da população que nem tem noção do que está acontecendo, mas alguns que sabem mais, parece que sentem mais e sofrem mais. Mas essa é uma pergunta que eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Não saia daí, no instante estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, com respostas muito inteligentes, muito atrativas, que prendem a nossa atenção, de Orson Carrara, este escritor, orador e divulgador da mensagem cristã. Orson, o fato de nós sabermos mais
termos mais consciência das realidades, principalmente filosóficas da vida, deveria nos trazer mais tranquilidade, maior tranquilidade perante a vida. Mas ao contrário, né, Orson? Pessoas que enxergam mais, parece que sofrem mais. Ultimamente, pessoas que não têm acesso assim a muito conhecimento, mas são inteligentes, parece que estão assim meio perdidas, com perplexidades filosóficas que parece que doem mais do que as dores materiais, Orson. Pois é. Se nós fizermos uma comparação com uma criança que está na primeira infância, uma criança pequena não tem noção dos desafios que a vida apresenta ao longo das décadas. Então, a criança preocupa-se com seus brinquedos, com as suas pequenas preocupações próprias da idade infantil. Com o adulto, com o espírito, conforme ele vai se aprimorando, vai evoluindo, vai progredindo intelecto, moralmente, ele vai aumentando o seu nível de consciência. E esse aumento da consciência faz com que ele enxergue mais à sua volta. Esse enxergar mais à sua volta, com a ampliação da consciência, dá-lhe um aumento na noção do dever. Este dever, esta noção ampliada do dever, acresce mais responsabilidade, mais compromisso e mais trabalho. Tudo isso faz parte de um plano perfeito de Deus para que a criatura se aprimore. Todos nós alcançaremos plena sintonia com Deus. Nos tornaremos espíritos co-criadores, participantes, executantes da vontade divina. Ora, para alcançarmos a segurança, a tranquilidade de agir, sentir a vontade de Deus e executá-la, é preciso que tenhamos muita experiência, muita habilidade, muito conhecimento. A experiência, a habilidade e o conhecimento advêm desses desafios que a vida vai apresentando. Então, quanto mais evolui a criatura, mais noção ela terá. Porque, do nosso ponto de vista humano, tranquilidade seria não fazer nada, descansar, tirar férias, ir para a praia. Essa seria a tranquilidade do ponto de vista humano. Mas para o espírito que vai se aprimorando, ele entende que ele é coparticipante da obra de evolução de Deus e, portanto, tem uma parcela muito grande de responsabilidade. Então, não é que os sofrimentos aumentam. O que ocorre é que a responsabilidade se amplia e a pessoa se aplica mais a cumprir a sua obra na criação. Não é o sofrimento que aumenta, não. É a noção de responsabilidade consciencial que se amplia. Orson, o Brasil é o maior país católico do mundo. É o maior país espírita do mundo. Tende a ser brevemente o país mais evangélico, protestante do planeta Terra. Ainda assim, nós somos aí uma minoria perante o planeta, somos aí mais ou menos 2 bilhões e meio de cristãos. Aqui no Brasil, o Espiritismo é uma das filosofias que aceita a reencarnação, a multiplicidade de vidas. E é uma das religiões também que admite a comunicabilidade com os mortos. Orson, mesmo sendo minoria, os espíritas sendo minoria, nós vemos aí uma grande quantidade de pessoas, um percentual muito superior à existência de espíritas, que vamos dizer aí com muito otimismo, está em torno de 5% da população brasileira. Nós temos um percentual aí de mais de 90% de pessoas que aceitam a comunicação com o mundo superior, o mundo dos espíritos. E cerca de entre 40% a 60% que aceita a reencarnação. Orson, o planeta Terra um dia vai ser totalmente espírita? Não, isso é um absurdo pensar que o mundo será espírita. O que vai se ampliar, e já está ocorrendo, é a ideia espírita estando presente nos segmentos culturais da sociedade.
A ideia espírita vai disseminar uma nova compreensão e concepção de vida. Por isso que os espíritas não temos preocupação em arrebanhar adeptos. Não, não é a preocupação nossa, porque não desejamos que as pessoas se tornem espíritas simplesmente para formar quantificação numérica. O que interessa é a expansão da ideia espírita, porque se a pessoa é um bom católico, que ele permaneça um bom católico. Se a pessoa é um bom protestante, um bom evangélico, que ele permaneça um bom evangélico e um bom protestante. Agora, a disseminação da ideia espírita, trazendo informações sobre mediunidade, sobre reencarnação, a naturalidade da imortalidade da alma e outros aspectos, vão dar a todos os segmentos uma noção ampliada da vida. Então, a humanidade não se tornará espírita, mas se ampliará do conhecimento espírita. Essa é a grande realidade. Para encerrar, Orson, estamos já no finalzinho do programa. O meu reino não é deste mundo, então a alegria não é deste planeta, Orson? Pois é, essa afirmação de Jesus, o meu reino não é deste mundo, não se refere às riquezas efêmeras da terra. O dinheiro, o poder, o conforto material, tudo isso vai passar. Não é isso que faz a felicidade do espírito. O reino de Jesus é o reino do coração pacífico. O reino dos céus dentro de nós é o reino do bem-estar consciencial. Então, o reino de Jesus não se refere ao reinado da terra, porque a palavra reino lembra dinheiro, lembra posse, lembra propriedade. Não é esse o objetivo do Cristo e seus ensinos. O reino de Jesus é o reino da paz interior que todos deveremos nos esforçar para conquistar. Orson, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação muito grande. Quero agradecer a vocês da produção do programa, à TV que veicula este programa e aos nossos queridos telespectadores. Foi uma imensa honra participar aqui. Muita gratidão e o meu abraço a todos os telespectadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Na próxima semana teremos mais um programa do seu interesse, mais um programa Despertar. Até lá!